Imagina viver escondido, em um lugar esquecido, carregando no corpo as marcas de um acidente que mudou sua vida para sempre. Essa é a história de Mefibosete, um menino que nasceu como príncipe, mas viu seu mundo desmoronar antes mesmo de entender o que era viver. Ele perdeu tudo: família, palácio, honra e até a capacidade de andar. Parece um conto de terror, não é? Mas o mais surpreendente é que a história de Mefibosete não termina aí. O que pouca gente sabe e quase ninguém conta é que depois de receber misericórdia e sentar-se à mesa do rei, a vida dele deu outra reviravolta, dessa vez cheia de traições e injustiças. E é aí que vem a pergunta: como ele sobreviveu a tantas perdas? Como ele lidou com a dor, a traição e o abandono, sem perder sua fé e sua dignidade? Prepare-se para descobrir o lado mais profundo, emocionante e esquecido dessa história. Você está pronto para mergulhar nesse mistério? Então vem comigo. Imagina um menino chamado Mefibosete que vivia esquecido e triste, mas de repente sua vida mudou completamente. Ele saiu da pobreza para viver no palácio, sentado à mesa do rei, como alguém muito importante. Mas nem tudo foi alegria. A história dele tem partes tristes e difíceis que quase ninguém conta. Quer saber o que aconteceu? É como descobrir o outro lado de um conto de fadas. Ei, se essa história já está te prendendo e você quer conhecer ainda mais segredos incríveis como esse, não esquece de se inscrever no canal e deixar o seu like. Isso ajuda a gente a trazer conteúdos que inspiram, emocionam e fazem você refletir. Bora juntos nessa jornada. Pensa comigo. Mefibosete era neto de um rei poderoso, Saul, e filho de Jonatas, um príncipe bondoso e amigo inseparável do rei Davi. Ele tinha tudo para crescer em um castelo e ser tratado como um príncipe. Mas sabe o que aconteceu? A amizade entre Davi e Jonatas salvou a vida dele, porque Davi prometeu cuidar da família do seu amigo, mesmo depois que Jonatas não estivesse mais lá. É como se fosse um presente deixado por alguém especial. Agora pensa em nomes que têm significados diferentes. O nome Mefibosete é assim. Ninguém sabe ao certo o que ele significa, mas pode ser algo como aquele que despedaça Baal, um falso deus, ou até da boca da vergonha. Estranho, né? Parece que o próprio nome dele já carregava uma história complicada, como se dissesse: minha vida não é fácil, mas eu sou forte. Agora imagina isso. Mefibosete tinha só 5 anos quando tudo virou de cabeça para baixo. Seu avô, o rei Saul, e seu pai, Jonatas, morreram numa batalha. O castelo, que deveria ser seguro, se tornou um lugar perigoso. A ama de Mefibosete tentou fugir carregando ele no colo, mas no desespero acabou tropeçando e ele caiu, machucando as pernas para sempre. É como se, de repente, o mundo dele tivesse perdido o chão e ele precisasse recomeçar tudo de um lugar bem difícil. Depois de tudo isso, Mefibosete foi levado para um lugar chamado Lodebar. Imagina um lugar distante, sem muito o que fazer, longe de qualquer luxo ou castelo. Era como se ele tivesse sido esquecido lá, vivendo em silêncio, sem ninguém lembrar que ele era neto de um rei. Mas mesmo nesse lugar difícil, ele não estava sozinho. Deus ainda tinha planos incríveis para ele, mesmo quando parecia que ninguém mais se importava. Em Lodebar, um homem chamado Maquir cuidou de Mefibosete. É como se alguém dissesse: eu vou te ajudar, mesmo que o mundo todo tenha esquecido de você. Maquir garantiu que ele tivesse um lugar para ficar e pudesse viver, mesmo com todas as dificuldades. É um lembrete de que, às vezes, pessoas boas aparecem para nos ajudar nos momentos mais difíceis. Muitos anos depois, Davi já era o rei de Israel e algo especial aconteceu. Ele se lembrou da amizade com Jonatas e da promessa que fez: cuidar da família dele. Davi perguntou: será que ainda tem alguém da casa de Saul que eu possa ajudar? Foi aí que a história de Mefibosete começou a mudar de novo. É como se Davi estivesse dizendo: eu quero trazer luz para alguém que está na escuridão. Então, um homem chamado Ziba, que trabalhava para a antiga família do rei Saul, contou a Davi sobre Mefibosete. Mas em vez de falar algo bom, ele destacou que Mefibosete era aleijado, como se isso o tornasse menos importante.
É como quando alguém tenta diminuir outra pessoa só por causa de uma dificuldade. Mas sabe o que Davi fez? Ele ignorou isso e quis conhecer Mefibosete mesmo assim. Quando Mefibosete foi levado até Davi, ele deve ter ficado muito nervoso, talvez até com medo, porque naquela época era comum que reis eliminassem os descendentes de antigos reis. Mas Davi fez o contrário. Ele disse algo como: "Não tenha medo, eu quero cuidar de você por causa da minha amizade com seu pai, Jonatas." Foi como se Mefibosete recebesse um abraço inesperado da graça e da bondade, algo que ele nunca imaginaria. Davi fez algo incrível. Ele deu a Mefibosete todas as terras que pertenciam ao rei Saul e disse que, a partir daquele momento, ele comeria todos os dias na mesa do rei, como se fosse parte da família real. Imagina alguém que vivia esquecido em um lugar distante, agora sentado no banquete real, sendo tratado como um príncipe. Foi como se Davi estivesse dizendo: "Você pertence aqui e eu quero que você saiba disso." Mas nem tudo foi perfeito. Durante a revolta de Absalão, filho de Davi, Ziba, o servo de Mefibosete, aproveitou a confusão para trair seu senhor. Ele foi até Davi com mantimentos e contou uma mentira terrível. Disse que Mefibosete tinha ficado em Jerusalém porque queria roubar o trono. Era como se Ziba estivesse tentando puxar o tapete de Mefibosete para ficar com tudo só para ele. Davi, já abalado pela revolta de Absalão, acabou acreditando na mentira de Ziba. Ele decidiu dar todas as terras e bens de Mefibosete para Ziba, sem sequer ouvir o lado de Mefibosete. Imagine como isso deve ter sido injusto. Era como perder tudo de novo, sem ter feito nada de errado. Mesmo assim, Mefibosete permaneceu fiel a Davi. Quando Davi voltou para Jerusalém, Mefibosete foi ao encontro do rei. Ele estava com a barba por fazer, sem lavar os pés ou trocar de roupa durante todo o tempo que Davi esteve ausente, como forma de mostrar sua tristeza e fidelidade. Ele explicou ao rei que Ziba havia mentido e o deixado para trás, já que Mefibosete, por ser aleijado, não conseguia viajar sozinho. Foi a chance dele contar sua verdade e provar sua inocência. Mesmo ouvindo a explicação de Mefibosete, Davi tomou uma decisão surpreendente. Ele dividiu as terras entre Mefibosete e Ziba. Não ficou claro por que Davi fez isso. Talvez ele estivesse cansado ou ainda com dúvidas. Mas para Mefibosete, isso não parecia importar tanto. Ele só queria que Davi, o rei escolhido por Deus, estivesse bem e de volta ao trono. De uma forma incrível, Mefibosete mostrou seu coração puro e generoso. Ele disse a Davi algo como: "Deixe Ziba ficar com tudo. O que realmente importa é que o rei está seguro", e voltou para casa. Ele abriu mão de todas as riquezas e bens, mostrando que o mais importante para ele era a comunhão com o rei, e não os tesouros materiais. A atitude de Mefibosete revelou um coração cheio de fidelidade e humildade. Ele não se deixou levar pela raiva, pela traição de Ziba ou pela decisão de Davi. É como se ele estivesse dizendo: "As coisas materiais não me definem. O que importa é ser fiel ao que é certo." Ele escolheu honrar Davi e o propósito de Deus, mesmo em meio às injustiças. A história de Mefibosete, muitas vezes, é contada apenas como um exemplo de prosperidade, o homem que foi do nada ao tudo. Mas o verdadeiro ensinamento está na sua fidelidade e no seu caráter diante das dificuldades. Ele mostrou que é possível ser justo e humilde, mesmo quando a vida não parece ser justa com você. Mefibosete nos ensina que momentos difíceis podem ser uma chance de mostrar quem realmente somos. Ele sofreu traição, injustiça e perdas, mas em vez de se revoltar, escolheu manter sua fé e integridade. É como se ele dissesse: "Eu não controlo o que acontece comigo, mas eu controlo como vou reagir." A história de Mefibosete não é sobre riquezas ou prosperidade, mas sobre fidelidade, caráter e colocar Deus acima de tudo. Ele nos lembra que o que realmente importa não são os bens materiais, mas estar alinhado com o propósito de Deus, confiando nele mesmo nos tempos mais difíceis. Para Mefibosete, a presença do rei era mais valiosa do que qualquer herança. Mefibosete nos desafia a olhar para a nossa própria vida e perguntar:
Como reagimos às dificuldades? Ele escolheu fidelidade, humildade e perdão. A oração final nos convida a pedir a Deus que nos ajude a ter um coração como o de Mefibosete, cheio de graça, coragem e confiança em tempos difíceis. É um lembrete de que, com Deus, podemos superar traições, perdas e injustiças, mantendo nosso foco no que realmente importa. Se essa história tocou o seu coração e te fez enxergar a vida de uma maneira diferente, não deixe de se inscrever no canal e deixar o seu like. Isso nos motiva a continuar trazendo mais histórias profundas e cheias de aprendizado. Compartilhe com quem você ama e nos conte nos comentários o que mais te marcou na trajetória de Mefibosete. Até o próximo vídeo!